TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos. Hoje o tema é a importância do Comitê Gestor e o seu rumo no governo Lula. Estamos aqui hoje com Renata Miele, jornalista, coordenadora do Comitê Gestor de Internet no Brasil e doutoranda no PPG com IECA São Paulo, primeira mulher a coordenar este comitê. Renata, boa noite. E se eu tiver errado aí o PP, por gentileza, se você puder explicar a sigla, seja bem-vinda, desde já. Tá bem, muito obrigada, Luiz, por estar aqui na TV do Habilidoso com todos vocês. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Por isso que é PPG com ECA USP. Legal. E o canal aqui era TV W12, não sei se eu falei errado, digamos, mas eu simplifiquei o H do W12 e botei TVHBR para ficar mais fácil de falar e de decorar, né? 3 letrinhas, TVH. Estamos, a partir de agora, ao vivo para TVT, Barão de Tararé, Sindicato Mova-se e também Democracia Participativa no Facebook. Curtam, compartilhem, comentem, façam suas perguntas. Vou pedir para a Renata explicar para a gente o que é o Comitê Gestor de Internet Brasil. Então, Luiz, o Comitê Gestor da Internet é um órgão de governança multissetorial da internet no Brasil. A internet, ela é nos termos técnicos, né, um serviço de valor adicionado, na verdade, é um conjunto, né, de protocolos que permitem que aplicações sejam desenvolvidas e que as pessoas se conectem com base nesses protocolos. Então, quando a gente entra na internet, a gente precisa usar um protocolo, que é o www, ou o HTTPS. Então, todos esses são protocolos, né, para que a gente possa, uma máquina conversar com a outra, existe um número de IP, para que a gente possa ter um endereço, para que as pessoas nos encontrem na internet, né? Um nome de domínio. Então, por exemplo, www.barãodetararé.org.br, né? Então, tudo isso, de uma maneira bem simplificada, é a estrutura, né? Técnica, né, de protocolos que fazem com que a internet seja possível. E o CGI, ele faz a governança, né, deste conjunto, né, de protocolos, nomes de domínio, né, endereços web que fazem com que a gente possa se comunicar terminal a terminal, né, e possamos aqui estar conversando com vocês. E esse comitê, instituído como um comitê de governança multissetorial, ele conta com a participação de 4 segmentos, né, da sociedade brasileira. O setor governamental, né, o terceiro setor, aí, que comporta aí as organizações não governamentais, entidades das mais variadas naturezas, do direito do consumidor, entidades de direitos digitais. Um terceiro setor que compõe o CGI é o setor acadêmico, né, das entidades acadêmicas do país, e o setor empresarial, que inclui aí as empresas que têm uma relação direta com a internet no Brasil. Então, nós temos empresas, né, de telecomunicações, que é a infraestrutura, né, que garante, né, o acesso, né, das pessoas à internet, né, então a infraestrutura. Nós temos aí os provedores de internet. Então, essa governança é multissetorial, né, e essa é a responsabilidade do CGI, desenvolver, né, determinar, estudar e contribuir com as diretrizes, né, com estudos para o desenvolvimento da internet no Brasil, dentre várias outras atribuições. Obrigado. Então, você já tem falado aí também sobre a importância da internet brasileira, né, que também deve ter influência também na importância do marco regulatório feito pela presidência Dilma, né, em seu governo, né? Então,
Eu vou passar aqui para a pergunta do nosso amigo Leonardo Severuel, que mandou um vídeo aqui para a gente, né? Enquanto você vai chegando aí, vai curtindo, deixando seu like, compartilhando e mandando também a sua pergunta, né? Deixa eu procurar o vídeo aqui. Diante dessa internet, né, que a gente tem meio que sem lei, né? Todo mundo fala o que quer, ameaças, que a gente precisa saber qual a importância do comitê nesse ponto também, Renata. Durante esse programa, saber se ele tem alguma função de controlar, gerir. Tá aqui, eu vou para a pergunta do Leonardo Severuel, que é um jornalista do Comunica Sul. Renata Miele, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho árduo e incansável desenvolvido à frente do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Nós estamos numa luta por liberdade, justiça, transparência, e por outro, temos sujeitos como Elon Musk e sua plataforma Twitter, que desrespeita autoridades brasileiras e o próprio ministro da Justiça, dizendo que não há contradição entre a sua estrutura, sua plataforma, e a apologia ao crime, ao nazismo, ao fascismo, à homofobia, dizendo que qualquer ação no sentido de limitar esses abusos seria uma censura, né? São vistos como uma castração da liberdade de expressão. Como devemos agir? Um grande abraço. Contigo a palavra, por gentileza. Primeiro, queria cumprimentar o Léo, né, jornalista. Já participei de coberturas de eventos internacionais com ele, estivemos juntos, inclusive, trabalhando como jornalistas, cobrindo a eleição na Venezuela, né? Então, é um amigo querido com quem eu já trabalhei e um jornalista que eu tenho maior respeito, né? Primeiro, eu acho que seria importante deixar muito claro para aqueles que estão nos acompanhando que o Comitê Gestor da Internet, ele não tem atribuições e competências para regular nem as plataformas de internet no Brasil, né, essas big techs, né, é isso que eu estou me referindo, Facebook, Twitter, WhatsApp e outras empresas, né, que oferecem serviços para os usuários brasileiros, né? O CGI ele tem atribuições no que diz respeito às questões de governança da infraestrutura, dos protocolos que garantem a fruição da internet no Brasil, né? Mas não tem hoje nenhum tipo de atribuição para fazer regulação dessas empresas e nem de regulação de conteúdo daquilo que circula nessas empresas. Então, deixando isso bastante claro, para que não haja confusões, né? Inclusive porque não há, nem no Brasil, ainda uma legislação, né, que crie uma regulação com obrigações e regras a serem cumpridas por essas empresas no que diz respeito a uma série de questões que o Leonardo perguntou, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que não há nenhuma contradição e não existe nenhum obstáculo, né, para que o Brasil promova, desenvolva e aprove, né, uma legislação para regular essas grandes empresas que hoje controlam parte fundamental do fluxo de informação que circula na sociedade, né? E regulação não é censura, né? Muito pelo contrário. Né? Então, a regulação econômica, a regulação de setores, né, que ofertam serviço no Brasil, se dá em todas as áreas da economia. Não há nenhum motivo para que a gente não tenha uma regulação também para essas empresas, né? Então, isso é uma coisa que está em discussão hoje na sociedade brasileira, né? Desde 2020,
o Congresso Nacional debate um projeto de lei que tem como objetivo regular ou dar início, né, a um processo de regulação dessas empresas, da oferta de serviço das grandes plataformas de rede social, que não foi aprovado ainda e que deve ser aí apreciado nos próximos dias. Afora isso, o que nós temos no Brasil é o Marco Civil da Internet, que define direitos e deveres para os usuários da internet no Brasil, né? Ali a gente tem já algumas questões relacionadas ao papel dessas empresas e desses intermediários, mas ainda de uma maneira bastante principiológica, né? E nós temos uma outra lei que também se aplica à internet, que é muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e é com são esses os instrumentos legais que hoje nós temos para discutir, regular essas empresas, mas o CGI não tem competência e nem atribuições para fazê-lo. O Brasil, Renata, no meu modo de entender, eu estava aqui vendo uma live que o Laurino Lalo estava participando, também já esteve aqui no canal. O Brasil precisa de uma lei dos médios, né, uma lei da propriedades cruzadas de comunicação, né, até os Estados Unidos têm, não pode deixar que uma só empresa controle 10, 15 meios de comunicações, 8 empresas, quer dizer, controlem os meios de comunicações brasileiros, quer dizer, né? Então a gente precisa, isso não é controlar o que ele vai falar, desde que, como disse também o Flávio Diniz, você também não pode ter toda a liberdade saindo fazendo prostituição, apologia à morte, ao crime, etc. Né? Também temos que ter um controle do que se é dito e todo mundo tem que ter responsabilidade na internet. Eu vou agradecer a Silvana Taiparaçando por aqui, dando parabéns pela entrevista, né? E outros mais que estão por aí. Deixe seu like, comentem à vontade. Quanto mais você comenta, mais modifica os algoritmos e faz com que essa live seja vista por outros e outros mais tarde. Passar agora a palavra para o professor sociólogo, doutor Jair Galvão, aqui da UFC. Contigo, Jair. Boa noite, Luiz Regada. Boa noite, Renata Miele. É uma satisfação estar aqui com vocês e parabenizar, Regadas, pelo convite que foi formulado. E agradeço também a gente aqui na luta, a gente agradece a sua participação na TV do HBR. E a você também no Marco Zero, né? No seu canal. Sim, temos as trincheiras também, né? E será um prazer para nós poder receber um dia desses lá no Marco Zero. Renata, a gente viveu nos últimos anos, do ponto de vista político e de todos os setores, mas eu acho que talvez um dos mais... Não, especificamente não dá para a gente especificar um ponto na política brasileira que tenha sido menos desgastada ou mais aviltada do que outro. Mas as comunicações foi algo assim terrível, porque ela produziu, a partir do próprio governo, a partir daquele ex-governo que tivemos, ela entrou num processo de autodestruição comandada pelo presidente da República, que levou à tentativa de golpe frustrado no dia 8 de janeiro deste ano. A gente acompanhou todo aquele processo, temos alguns escritos sobre aquele período, e não resta dúvida, mesmo porque ele jamais fez questão de criar provas contra ele próprio. Achava por certo que se manteria ali e que a política brasileira e os poderes da República seriam de fato colonizados por ele a ponto de nada o atingir. O que quero dizer é o seguinte, Renata, ontem eu ouvi uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Aqui nas redes sociais, de vez em quando, a gente brinca que é o Xandão. Então. E ele dizia o seguinte, olha, e ontem, falando sobre a educação, que é um problema seríssimo nas nossas escolas, ultimamente, e ele dizia, olha, o modus operandi desses ataques às escolas é o mesmo do 8 de janeiro. Ou seja, nos deixa antever de que, muito provavelmente, aquelas mesmas figuras estejam por trás desses ataques. Hoje eu conversava com um amigo meu, que é pesquisador, mas também policial, aqui do Ceará, onde esta semana tivemos um caso, mas não foi o primeiro foi em Sobral o ano passado, ano atrasado, não lembro exatamente, de ataque às escolas, de um aluno que atacou, que vitimou um outro aluno, uma outra criança na escola. E ele dizia-me que isso já era previsível. Já no primeiro ataque ele já me dizia, olha, Jair, a situação é terrível,
e a gente trabalha com a possibilidade de que isso ocorra de forma mais orquestrada e com muito mais acontecimentos. E, infelizmente, a gente está vendo este ano acontecer, enfim. O que quer dizer, é possível, eu quero na verdade lhe perguntar, é possível que haja um controle, que haja de alguma forma uma responsabilização desses aplicativos, dessas redes sociais e, sobretudo, é possível de alguma forma penalizar aqueles responsáveis, e aqui eu estou me referindo a uma fala que tive com um companheiro pesquisador, e ele dizia, olha, há situações, inclusive, nós já constatamos isso, de que há pessoas, isso não tem dúvidas, inclusive ele se propõe a financiar a compra de armas por alguns jovens. É uma questão terrível, um negócio terrível, que nos assusta. O que quer dizer, é possível, o que pode o comitê gestor, eu acho que não tem, evidentemente, o poder de polícia, coisa dessa natureza, mas como pode envolver a sociedade na discussão e numa discussão efetiva sobre eu acho, inclusive, que passa por um processo de conscientização da população, por meio das redes sociais, enfim, até como contraponto. Ele chega pelo meio das redes sociais e a gente precisa combatê-lo também, não só pelas redes sociais. Eu quero lhe perguntar se, neste caso específico do combate via redes sociais, o que pode o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e lhe parabenizo pela sua indicação agora no dia 31 de março, no último, né? Uma data extremamente perigosa, mas alegre para a gente no sentido de podermos ter alguém como você, militante, democrata das comunicações, nesta função tão difícil no momento que a gente está vivendo. Quero dizer para você que acompanhamos, na medida do possível, o que ocorre nas mídias, acompanhamos o Barão de Itararé, enfim, acompanhamos toda essa luta, que é uma luta de todos nós, portanto, lhe parabenizo pela tua história de luta e desejo, não sei se boa sorte, mas quer dizer que nós estamos naquilo que for possível para contribuir contigo. Eu falo boa sorte porque as coisas não dependem muito de sorte, dependem de uma série de fatores objetivos. Mas quero nos colocar à disposição aqui, o Luiz e eu e outros companheiros e companheiras, naquilo que for possível a gente poder contribuir para que o teu trabalho lá traga resultados para todos nós, para a sociedade brasileira de forma geral. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz. Só um minutinho. Antes de a Renata responder, perguntar para vocês dois, a Renata vai responder, depois volta a pergunta para o Jair. Vocês estão em algum grupo WhatsApp, seus filhos, netos, primos, de filhos de amigos, dizendo que não vão para a aula amanhã, que vai ter um atentado, estão com medo, as crianças dizendo isso? Você ouviu falar, Renata? Aí você já responde a pergunta, depois eu já disse se escutou ou não falar, porque está esse clima em alguns WhatsApp aqui, né, dizendo que as crianças não vão para a aula amanhã porque está surgindo que vai ter um atentado, né? Então, o sistema de pânico que nem naqueles queima das facções. Contigo, Renata. Bom, primeiro, muito obrigada aí, Jair, pelas palavras, né, de incentivo, né, vai ser um grande desafio, né, estar à frente do Comitê Gestor da Internet. Eu vou ver por onde que eu começo a responder a sua pergunta, né. Primeiro, reafirmando o que eu disse um pouco antes de você entrar, né, o CGI, ele não tem uma competência regulatória sobre plataformas de rede social, nem o CGI e nem nenhum órgão, né, do Estado brasileiro regulador. O que nós temos hoje é o Poder Judiciário, que tem, sem dúvida nenhuma, competência, por óbvio, né, de conceder sentenças liminares e tomar decisões envolvendo remoção de conteúdos no âmbito dessas plataformas, né? Ou seja, fazendo trâmites que são de prerrogativa do Poder Judiciário, né? Não só os juizados, os vários, né, âmbitos do Judiciário, mas também como o Ministério Público, que também pode fazer. Então, assim, o CGI não tem essa atribuição. Quem teria essa atribuição hoje no Brasil é o Poder Judiciário, né? O TSE, por exemplo, a partir de
suas resoluções internas e da legislação eleitoral, né? Resoluções baseadas na legislação eleitoral, baseadas em outras leis brasileiras que dão apoio, como o Marco Civil da Internet, agiu de forma bastante importante no processo eleitoral para buscar enfrentar, né, conteúdos que atentavam contra o Estado Democrático de Direito e que comprometiam, né, a rigidez do processo eleitoral. Então, houve uma ação aí muito importante, né, do TSE, e esses são os mecanismos que nós temos hoje. Por isso que está em discussão no Congresso Nacional uma proposta de legislação, de lei, para regular essas plataformas. Proposta essa que não define um órgão regulador, porque não é atribuição da Câmara, né, do Parlamento, criar órgãos reguladores, mas cria uma série de obrigações e regras que essas plataformas precisam observar para prestar seus serviços no Brasil, e, posteriormente, o Poder Executivo, né, o governo, vai precisar delinear aí, talvez numa medida provisória, um órgão regulador. Mas o que eu quero dizer é que a internet, ela não cria fenômenos, ou pelo menos não criou ainda, não vou dizer que ela não criará nunca, né? Mas os fenômenos de violência política que a gente assiste no Brasil, os fenômenos de ódio, né? O fascismo, o extremismo, né? A intolerância de todos os tipos, político, religiosa, de todas as outras formas de intolerância, mesmo o que a gente chama de fake news, que a gente acaba usando o termo para falar sobre um conjunto de conteúdos, digamos, que são problemáticos, mas vou me referir aqui mais à desinformação e à mentira. Isso não foi criado pela internet, isso sempre houve. A internet apenas deu mais velocidade e alcance para esses conteúdos de uma maneira que a gente não tem nem instrumentos para enfrentar, sem conhecer e sem contar com a cooperação dessas empresas, né? Essas grandes big techs, o modelo de negócios dela é baseado na ausência de transparência, então nós não conhecemos, né? A gente fala os algoritmos, né? Mas o que são os algoritmos? Quais tipos de algoritmos, né? As pessoas sabem exatamente o que é um algoritmo, né? Podemos saber o que é um algoritmo de forma simplificada. É uma fórmula matemática, né? Que aprende com input de dados, né? Então, ela é treinada com input de dados e ela tem como objetivo desempenhar uma determinada tarefa. Para desempenhar essa tarefa, ela usa os dados disponíveis, vai se aprimorando, então aquela fórmula vai, né, se aprimorando para cumprir de maneira mais rápida e assertiva a tarefa para a qual ela foi desenhada. Então, você tem vários algoritmos atuando no ambiente de cada uma dessas plataformas. E a moderação dos conteúdos, né, que é o que a gente está falando, como fazer para enfrentar, né, esse discurso de ódio, essa violência no âmbito dessas redes sociais. Bom, nós vamos primeiro, a primeira medida, né, é a gente compreender como essas redes funcionam. Por isso, um dos pilares do debate, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre regulação dessas plataformas, é criar um elenco de obrigações de transparência para que o Estado, a sociedade, tenha informações e conhecimento sobre o funcionamento dessas plataformas e, a partir dessas informações, ter melhores condições de adotar políticas públicas. Porque tudo que a gente discute é sem saber exatamente os modelos de funcionamento de cada uma dessas empresas. Outras questões, nós precisamos enfrentar, né, de forma sistêmica, né, os mecanismos que permitem essa disseminação de forma viralizada de conteúdos, né? Antes a gente dizia que essas plataformas, e o Marco Civil da Internet tem um pouco essa concepção, né? A gente chamava essas empresas de intermediários. E eles mesmos gostam de serem chamados assim, porque essa ideia do intermediário
né, na tecnologia pode dar alguma impressão de que há alguma neutralidade. Ora, se eu sou apenas o intermediário entre o que alguém publica e o que o outro lê, eu não tenho relação com aquele conteúdo, né? Mas hoje, a partir do desenvolvimento do modelo de negócios dessas plataformas, elas não são mais apenas intermediários. Elas, através dos seus algoritmos, através do uso dos nossos dados pessoais, através de interesses econômicos de leilão de publicidade, através do pagamento para a plataforma impulsionar um conteúdo, quando você vai lá e quer que seu conteúdo tenha um alcance maior, você dá uma pagadinha lá para a plataforma para impulsionar. À medida em que a plataforma ela tem um papel ativo para garantir mais visibilidade para um conteúdo, essa plataforma ela tem responsabilidade sobre aqueles conteúdos. Então, o debate que nós precisamos fazer e que está buscando ser, e que, né, o governo, né, o CGI, na semana que vem, né, o Comitê Gestor da Internet, já tem realizado alguns debates sobre regulação de plataformas, fizemos um seminário muito importante o ano passado, fizemos uma oficina que gerou um documento de diretrizes que está disponível ao público no site do CGI, e agora, na próxima quarta-feira, nós vamos realizar em Brasília um seminário sobre regulação de plataformas, onde a gente vai lançar uma consulta pública à sociedade, para ouvir da sociedade quais os caminhos, qual a percepção de organizações as mais variadas, né, do setor empresarial, do setor da sociedade civil, mas também de pesquisadores, enfim, como quais os melhores caminhos para que a gente regule essas empresas, né? Porque a regulação dessas empresas, sem dúvida nenhuma, é necessário para a gente enfrentar essa situação de violência, ódio, porque o que engaja nessas plataformas são esses conteúdos extremistas. Isso já tem muitos estudos que comprovam isso. E eles, por que eles não moderam esses conteúdos? Porque eles ganham dinheiro com isso. Visualizações que a mídia faz, né, Renato, interrompendo, né? A mídia ganha dinheiro com sensacionalismo, né? Aquela manchete de violência e tudo. Como você bem disse, você vem lá de trás as fake news, como a mentira do caso das bicicletas, ou acho que era o Embreagnac, ou era do diamante, né? E temos outros casos de fake news daquela época dos jornais. Pois é, Luiz, mas a gente não pode cometer um erro que, assim, que pode ser, digamos assim, o senso comum do uso das pessoas, né? De considerar que o mesmo tipo de regulação e obrigação que um meio de comunicação tradicional, uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, uma revista, que essa mesma responsabilidade deste tipo de comunicação deve ser aplicado para as redes sociais, porque, veja, numa empresa de comunicação, se há uma mentira, se há uma difamação, se há qualquer um discurso de ódio, você tem uma estrutura editorial, você tem uma responsabilidade editorial, você tem o dono do jornal, você tem o jornalista que escreveu aquilo, né? Um ambiente, digamos, controlado, porque você tem um grupo de funcionários. Nas redes sociais não é assim que acontece. Somos nós, milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, que todos os dias produzimos os conteúdos que circulam nessas redes. Então, por isso que quando as pessoas dizem assim, olha, é preciso regular, mas precisamos nos preocupar com a liberdade de expressão. E isso é verdade, porque ali, se você der à plataforma um poder que já possui um poder muito grande, mas se você der mais poder para a plataforma, dizer assim, plataforma, você vai decidir o que é uma desinformação, e se for desinformação, ou mesmo na dúvida de ser uma desinformação, você tem que remover esse conteúdo, senão você pode ser multada ou seu serviço pode ser suspenso. Imagina o que vai acontecer com a liberdade de expressão da população brasileira, de pessoas que usam essa rede de forma legítima. Com certeza, se quiser inteirar assim, as futilidades na televisão e aquilo que proporciona para ela venda, ela vai deixar a margem aparecer mais vezes na televisão, mesma coisa nos algoritmos. Se a pessoa me paga para impulsionar dela, ela tendo dinheiro, acaba ganhando mais vantagem nas redes, está acontecendo isso, né? É isso que eu estou querendo dizer, assim, indo ao encontro. Sim, não, sem dúvida. Por isso que eu digo que quando a gente discute regulação, e aí eu vou tentar terminar de responder o Jair, né? Então, nós precisamos entender essas diferenças, entender o modelo de negócios, e temos que produzir uma regulação que, de fato,
contribua para a gente reduzir esses conteúdos tóxicos, ilegais, criminosos que circulam nessas redes, mas preservando a liberdade de expressão também, né? E isso é algo que nós estamos discutindo nesse momento na sociedade brasileira. Mas a internet é só reflexo da sociedade. A violência está na sociedade. O ódio está na sociedade. Nós vivemos aí 6 anos, 4 particularmente, aonde você não precisava do Facebook ou do YouTube para dizer quem é que estava promovendo um discurso de violência e de ódio. A gente sabia quem era, né? Era uma pessoa que, inclusive, infelizmente, tinha sido eleita pelo povo brasileiro, tinha CPF, tinha endereço, tinha telefone, e que estava usando a internet, né, um seu canal no YouTube, por exemplo, para disseminar ódio. Quem é responsável por esse tipo de conteúdo? Por exemplo, estou falando aqui claramente de um presidente da República. Cabe a uma plataforma privada, internacional, estadunidense, porque o presidente de uma república eleito está fazendo um discurso de ódio, é papel da plataforma remover o conteúdo ou uma conta do presidente da república eleito? Será que ela tem poder para isso? Nós queremos dar esse poder para uma empresa privada? Ou deveria ter sido a justiça brasileira? Então, você vê, não é tão simples assim, porque você tem graus de responsabilidade, é só uma provocação aqui para a gente entender a complexidade do debate. Com certeza. Eu quero, antes do Jair falar as considerações dele final aí, para passar para o novo vídeo, nova pergunta, agradecer aqui a quem está pela TVT, como Sandoval de Farias, diretamente da Zona Leste de São Paulo, e outros mais aí pelo Barão de Tararé, Mova-se e Democracia Participativa. Agradecer também aqui o Jimmy Rizzo, que está falando diretamente da Europa aqui, no inglês, eu não entendo nada de inglês, não sei com tradutor, textos pequenos. Abraço também, aqui o Marco Zero do Jair. Jair, gol do Ceará, gol do Vozão aí em cima do esporte. Você está satisfeito com a sua resposta, Jair? E obrigado pela presença aqui no canal. Sim, Luiz, satisfeitíssimo. Eu quero mais uma vez agradecer a você pelo convite e a Renata por ter aceito o seu convite, que está aqui conosco. Certamente ela sabe que a gente está aqui no Nordeste e pode contar conosco naquilo que for possível. Tem algumas questões que são de fato centrais, Renata. Você levantava a questão do algoritmo e a questão da liberdade de expressão. Se deixar a mão dessas plataformas, eu creio muito que esses canais progressistas, canais de esquerda como o nosso, eles tendem a ser penalizados. Tendem, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu sei o que a gente passa no canal nosso, um canal, enfim, de enfrentamento e democrático, evidentemente, mas a gente sabe a forma como somos tratados. Então, de fato, é uma questão complicada, mas uma questão que o governo tem que enfrentar e nós, na sociedade civil, de alguma forma, temos que participar desse enfrentamento, porque não é algo que seja apenas do governo. Acho que a responsabilidade do governo, e não só do governo e todas as instâncias, não só do governo federal, mas eu acho que do executivo, mas eu acho que do legislativo, do judiciário e da sociedade de uma forma geral. Quero mais uma vez te parabenizar e desejar sucesso nessa jornada sua frente à coordenação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Parabéns. Obrigado, Luiz. Valeu, Jair. Até mais. Até a próxima. Valeu. Obrigada, Jair. Pois é, né? A gente falando também da liberdade de expressão, quanta liberdade de expressão tem tido a TV brasileira, né? Principalmente no processo da Caça às Bruxas do Mensalão, Live Fairy, né? Com o Moro aí, né? Então ela tem toda uma liberdade e não conseguimos controlar realmente o que é verdade, o que é mentira, o que pode, o que não pode fazer, né? Mas eu vou passar aqui para a pergunta da companheira Marcela, do Conselho BTA São Paulino Antifascista. Boa noite a todos da TV HBR, aqui é a Marcela, do Bloco Tricolor Antifa, o BTA, um coletivo de torcedores do São Paulo, antifascistas acima de tudo. Estou passando aqui nessa noite para fazer uma pergunta, falar um pouco desse tema tão importante, que é o combate não só nas ruas, que a gente tanto faz, mas também na internet, né, nesse lugar virtual que tem alastrado muita informação falsa, muita fake news, e que a gente está querendo
entender como que o governo Lula está enxergando essa necessidade da esquerda conseguir falar com cada vez mais sintonia e eficiência, disseminar as notícias verdadeiras, que a gente consiga combater isso, né, de maneira uniforme, que a gente consiga levar para a população as respostas de imediato, que a gente consiga manter a verdade acima de tudo. E queria entender isso, né? Temos muitos coletivos por aí que fazem esse corre ao lado das pautas progressistas, que lutam diariamente nas ruas e na mídia com esse combate. E a gente queria saber, então, como que está sendo olhado e visto isso, o que o governo tem preparado para fortalecer toda essa batalha que tem que ser feita em conjunto. Obrigada, um abraço a todos, boa noite. Contigo, Bom, Renato. adorei receber aí na nossa entrevista uma tricolor paulista, assim como eu, né? Nós estamos num momento meio difícil, se a gente for discutir futebol aqui, mas é sempre um prazer estar respondendo. O Ceará deixou o Fortaleza ser penta, hoje está vendo pelo menos se ganha aí do esporte para ser campeão da Copa do Nordeste e nos dar um pouco de alegria, já que fomos rebaixados. Mas respondendo um pouco, né, a Marcele, olha, eu acho que a gente tem um elemento desse debate que eu não abordei ainda, mas que eu acho que é fundamental, é que nós precisamos compreender, assim, que não tem uma bala de prata contra a desinformação ou contra o discurso de ódio. Não vai ter uma lei que a gente aprove. A melhor lei não vai resolver esse problema, porque esse é um problema que diz respeito a uma série de outras questões que nós precisamos enfrentar paralelamente. Uma delas é a questão da conscientização da sociedade sobre o uso das redes sociais, é a questão da inclusão nos currículos escolares de disciplinas para leitura crítica da mídia, de literacia digital, de aprender, né? Porque as pessoas falam, mas eu já sei usar rede social. Não é essa a questão, né? Não é saber como posta, como compartilha, é entender a dinâmica por detrás dessas postagens e compartilhamentos, né? Então a gente precisa ter uma discussão que vem desde os bancos escolares e que envolve uma série de outras coisas, né? Nós precisamos recuperar nas escolas, mas também em outros espaços de formação, né? O debate sobre ética, debate sobre filosofia, sobre sociologia, sobre cultura, né? Nós passamos aí alguns anos olhando a escola como um espaço de formação para o mercado de trabalho. Só que nós não somos robôs maquínicos que aprendem uma profissão e vão apenas executar essa profissão. Nós somos seres humanos que se relacionam entre si e agora intermediados por dispositivos tecnológicos, e nós precisamos ter empatia, compreender como é que funciona essa tecnologia, né? Entender que nós não podemos sair por aí e que a liberdade de expressão tem limite, né? Nós viemos aí da redemocratização do país, talvez encarando a liberdade de expressão como um direito, digamos, preferencial em relação a outros, porque nós vínhamos de um período de profunda censura e um período muito antidemocrático que foi a ditadura militar. Então, era natural que, para tentar pôr um ponto final àquele período da história, nós dessemos uma certa preferência, né, a um direito fundamental tão importante como a liberdade de expressão. No entanto, a liberdade de expressão tem limites. Ela não é um direito que esteja acima de outros direitos, e muito menos ela é um direito para que você possa, sob o guarda-chuva da liberdade de expressão, atacar pessoas, provocar violência, atacar grupos fragilizados da sociedade, né? Promover discurso de ódio ou cometer crimes, né? Então, isso tudo são discussões que são muito mais amplas do que apenas a observância de uma legislação para regular as plataformas de rede social. A legislação ela é indispensável, a legislação é muito importante, mas nós precisamos
olhar isso de uma maneira muito mais ampla, dentro do ambiente escolar, dentro da universidade, criando outros espaços de conscientização sobre o uso, né, saudável dessas ferramentas e enfrentar o modelo de negócios, né? Alguém aqui colocou aí que essas redes são máquinas de moer gente. Elas vivem, né? Isso. Ficamos Essas plataformas, elas são instrumentos de alienação da pessoa, né? A arquitetura e o design dessas plataformas foi feita para nos viciar. Então, o que a gente tem hoje são pessoas que perdem horas e horas da sua vida rolando as timelines que passam por segundos no olho da pessoa. A gente não tem tempo de refletir, a gente só reage. Então, é uma série de coisas que a gente precisa começar a discutir, porque a gente acaba naturalizando, né, o modelo das plataformas, né? Falava, acho que era o Marx, a banalização das coisas, né, dos fatos, né, e eu tenho estudado a indústria cultural, sabe, é justamente um projeto mesmo de controle dos americanos, queira ou que não queira, de impor seu modo de ser, vestir, agir, pensar, como a gente esteve aqui também debatendo sobre a cultura do cigarro, a época de como vender, tornar uma coisa sadio, ligar a marca do poder, né, ter o cigarro, fumar é poder, é liberdade, é saúde, né, então por trás de tudo isso que a gente vive, tem essa marca, e quando eles são contra, eles jogam logo comunismo, né? Vai acontecer aquelas coisas diferentes, isso aqui. Então, Lima é corrupção. Lima da ditadura militar nos países foi corrupção e comunismo. Voltou em 2013, 2014 na América Latina ali, que a gente teve golpe no Paraguai, Honduras, Brasil e outros mais, né? Então, quer dizer, voltou com o comunismo de novo, voltou com a corrupção, e por trás tem outros fatores, como eu sempre falo, que é a sonegação fiscal, né? Gira em torno de 600 bi, ninguém fala dessa sonegação, né? Então, eu acho que o problema realmente não é de polícia, mas os Estados Unidos, esses meios jogam o problema do medo. A gente tem até um filme sobre o nazismo americano, numa escola lá também, que criou um grupo de escola que ficava batendo continência lá e tudo, os garotos mataram lá algumas pessoas. Então, eles provocam o ódio no outro para governar a partir do ódio, do medo, né, desse modo de ser. E não adianta realmente colocar, no meu ponto de vista, policiais nas escolas. Realmente a gente tem que pensar um modo de educar, melhores programas dos canais de televisão, programas educativos, e não esses programas que a gente vê aí na tarde, né, que são os barras pesadas que eu falo, programas policiais, nada construtivo, somente querendo especular, como eu falei agora há pouco, a questão do humor, quer dizer, você pensa no seu objetivo, a que grupo eu quero te chegar, problema de luta de classe, e você despenca várias matérias sobre aquilo, de modo que as pessoas saiam acreditando que aquilo é verdade. Aqui também o Peri dando boa noite, né? Obrigado, companheiro Peri. Estamos sofrendo um novo golpe, né? Eu sempre disse, Peri, teremos que primeiro fazer Lula candidato, depois fazer Lula eleito, Lula e toda a coligação, porque sozinho, infelizmente, não tinha como, né? A corporação feita pelo golpe de 2013 é muito forte ainda. Então, agora que foi tomado posse, é governar. E para governar, a gente tem que estar bem ativo em todos os meios e não dormir um só minuto. E também não deixar, por imagem jogada na televisão, que aquilo é tomado como verdadeiro, principalmente se for contra a gente. Né, porque eles vão tentar minar o governo e não deixar terminar, ou se deixar terminar com a popularidade lá embaixo para Bolsonaro voltar. Ou outro. Mas eu vou passar aqui para a pergunta do David, que vai ser a nossa penúltima pergunta, gente. Depois eu vou fazer mais uma outra sobre o rumo que vai tomar, que ela quer que tome, né, a Renata na coordenação dela à frente. Né? E vocês estão por aí, compartilha com seus amigos, deixa seu like, né, sua pergunta. Eu vou passar a pergunta agora para o David, né, que é da Democracia Corintiana. Boa noite, Renata. Meu nome é David e eu falo aqui em nome do coletivo Democracia Corintiana, sou jornalista e eu queria fazer uma pergunta que é relacionada às implicações de notícias mentirosas que são liberadas, né, nas redes. É muito fácil você punir uma pessoa, mas como hoje a punição
por uma empresa de comunicação que veicula notícias falsas nas redes sociais, que isso acaba viralizando e destrói vidas. Haja visto o que aconteceu hoje com o general do GSI do governo Lula. E também o que está sendo pensado para coibir esse tipo de ação, num novo marco, num novo modelo de internet para o Brasil. Boa noite. Renata, 2, 3 minutinhos, por gentileza, para a gente correr contra o tempo. Teu microfone, por gentileza. Desculpa. Eu já respondi em parte, né, um pouco a pergunta dele no comentário anterior, né, de que, primeiro assim, se eu entendi bem a pergunta dele, tem 2 questões, né, uma coisa é meios de comunicação, né, as plataformas de rede social não são exatamente meios de comunicação, né, elas não possuem uma estrutura editorial de meios de comunicação. Então, vamos chamar meios de comunicação, empresas de comunicação, vamos chamar aquela empresa tradicional, né? A definição do que é uma notícia mentirosa ou do que é uma mentira ou uma verdade não é uma definição simples, né? Como eu disse antes, nós não temos no Brasil a regulação dos meios de comunicação, e aí eu não estou falando das plataformas de rede social, né? O Brasil é carente de um marco regulatório das comunicações. A nossa lei que rege as comunicações no Brasil, né? E aí eu estou me referindo particularmente à radiodifusão, é de 1952, né? Então, assim, nós precisamos de um novo marco legal das comunicações. O Brasil não tem histórico e nem tradição, e não possui uma agência para fazer regulação de conteúdo em meios de comunicação. Diferentemente de outros países que possuem expertise sobre isso, o Brasil não tem essa expertise. Então, é muito complicado. Então, assim, punir alguém por estar compartilhando uma mentira, isso tem que ser feito pelo Poder Judiciário, né? E é preciso comprovar que aquela publicação é uma mentira. Então, assim, é um fenômeno do nosso tempo, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo um ambiente muito tóxico. Há pesquisadores que dizem, né, que nós vivemos um cenário de caos informacional, de insegurança informacional. Sim, existe muita desinformação, existe mentira, sim, mas esse é uma questão muito delicada. Então, é preciso que a gente esteja vigilante, é preciso que a gente crie mecanismos de impedir circulação de conteúdos. As plataformas, em conjunto com, por exemplo, a agência de checagem de fatos, já fazem esse tipo de trabalho. Ele não consegue dar conta do universo de conteúdos que tem e, além disso, cometem muitos erros, classificando conteúdos legítimos como desinformação ou mentira. Então, o que eu quero dizer, Luiz, para terminar, assim, é que no caso da mentira, que eu acho que a gente, e aí eu vou concluir acho que a gente tem um conjunto de conteúdos e problemas diferentes. Nós temos circulando conteúdos nas redes sociais ilegais, conteúdos ilícitos, que incitam crimes, né? Então, vamos chamar de conteúdos ilegais, ilícitos, criminosos, que são conteúdos que podem ter alguma correspondência a crimes já tipificados no nosso Código Penal. Então, isso a gente precisa olhar com mais atenção. Dizer que você vai ir matar uma criança na escola é um crime. Isso não é uma desinformação, nem uma mentira, né? Nem é uma fake news. Então, esse tipo de problema precisa de um tipo de tratamento, né? Desinformação ou mentira, porque ninguém sabe. A mentira factual a gente tem mais claro que é, né? Então, por exemplo, Marisa Letícia foi vista viva lá na Itália, depois que ela tinha falecido. Aquilo foi um absurdo, né? Aquilo é uma mentira, de um mau gosto. A pessoa que publicou aquilo deveria ter sido responsabilizada, né? Agora,
há 50 tons de cinza entre, né, e para quem é jornalista sabe, quer dizer, você tem o erro jornalístico, a plataforma não sabe identificar isso, né? Então, a questão da desinformação ela é mais delicada e nós precisamos ter um pouco mais de cuidado ao lidar com essa discussão quando a gente debate regulação de plataforma de rede social, é a impressão que eu tenho. Isso não significa que nós não devamos enfrentar o problema. E continuar tentando acertar, né, mas claro que a gente é humano, acaba errando, mas volta atrás e corrige os erros, por isso que é sempre bom estar conversando e trocando ideias. Então, Renata, para a gente finalizar, qual rumo você pretende dar ao Comitê Gestor de Internet na sua coordenação, nesse período que lá vai ficar? São quanto tempo, me pergunte? É até o presidente que escolhe? A coordenação, o CGI, como eu expliquei, é um órgão multissetorial, né? Com a participação de governo, setor empresarial, setor acadêmico e terceiro setor, e os representantes que são da sociedade civil, digamos assim, terceiro setor, setor acadêmico e empresarial, são eleitos para mandatos de 3 anos, e o setor governamental são indicados, né, pelos ministérios que estão listados lá para compor o CGI no decreto que cria o CGI, né? E cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação indicar, né, o conselheiro que também acumula a coordenação deste comitê. O secretário de internet, desculpa, só então, é o Inácio Arruda, o ministro, o secretário? É a Luciana Santos, a ministra de... O Inácio como secretário, né? Luciana Santos é a ministra, né? Eu fui indicada por ela, né, para assumir a coordenação do CGI, enquanto a Luciana estiver ministra e considerar que eu estou contribuindo aí com a coordenação do CGI, eu permaneço lá como coordenadora, né? O CGI, o Luiz, ele é um órgão multissetorial e todas as suas ações são decididas por consenso progressivo dos 4 setores, né? Então, o meu papel lá é o de fazer a facilitação da construção desse consenso, né? É claro que, como coordenadora, eu também tenho a prerrogativa de pautar determinados temas, de dar ênfase a algumas questões, e entre os aspectos que eu gostaria de ressaltar, né, nesse período em que eu vou estar coordenando o CGI, é buscar trazer a participação da sociedade civil de uma maneira mais ampla para as atividades, eventos e discussões do Comitê Gestor da Internet. Porque a internet, ela é de interesse de toda a sociedade, né? O CGI promove muitos eventos, como eu disse, vamos fazer semana que vem um evento sobre regulação de plataformas, no final de maio, né? Nos dias 30, 31 e 2 de junho, né? 30, 31 de maio e 1, 2 de junho, a gente realiza o 13º Fórum da Internet no Brasil, que é aberto à participação de qualquer brasileiro, brasileira que queira se inscrever e ir lá participar dos painéis, dos debates que foram selecionados a partir da proposta de várias organizações da sociedade civil, né, que propuseram workshops sobre temas relevantes da internet. Então, o meu objetivo é a gente fazer com que a sociedade conheça o CGI, compreenda a importância do CGI, compreenda a importância da gente debater a internet, porque à medida que a gente conhece como a internet funciona, a gente discute os melhores caminhos para o desenvolvimento da internet do Brasil de uma forma coletiva, e eu acredito que é esse pensamento coletivo e a participação de todos que vai poder contribuir para que a gente tenha cada vez mais uma internet universal para todos, de qualidade, aberta e que mantenha, né, a sua vocação, né, de promoção da democracia, de promoção da inovação na internet, então, da soberania do Brasil no campo digital. Então, esse é um pouco o meu objetivo, digamos assim, o meu desejo, né, nesse período que eu vou estar à frente da internet, do CGI. Obrigado, Renata. Então, gente, vocês estiveram aqui assistindo a importância do Comitê Gestor e seu rumo no governo Lula, com Renata Miele, jornalista e coordenadora do Comitê Gestor de Internet. Né? Agradecer aí a Célia TV, nossa membra que está por aqui, ao canal da Integração também que chegou por aqui, ao Peri,
a todos que assistiram também por outros canais, como o André Mansão e o Oswaldo Cotia na TVT. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta 9 horas com o programa Setorial de Saúde, em parceria com o PT, que é um programa em defesa do SUS. Renata, meu muito obrigado, uma boa noite, e o que precisar do canal, conte conosco, mande vídeos de divulgação de algum projeto, para que a gente possa passar aqui nos intervalos ou divulgar nas redes sociais. Uma boa noite. Ótimo, muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.